Boa noite. Estamos iniciando a nossa live ao vivo pelo Instagram. Nossa live sobre provisão. Eu tenho uma mensagem de provisão para você. Eu sou Eliane Corrêa, eu sou gestora de provisão e o nosso convidado de hoje é o Sérgio Dias, pastor, empresário. Olha que bênção! Aí, ó, pronto. Pronto, agora tá feito. Tá chegando bem o áudio? Mais ou menos. Tá picando bastante. Ih, Melhorou? melhorou, tudo bem. Ah, que bom. Então, é a primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram. Geralmente eu faço pelo Facebook, que eu tô aprendendo essa ferramenta ainda. Então, vou começar nossa live lendo um versículo base que eu falo sobre provisão, que eu vejo a provisão de Deus bem clara na nossa vida, que é o Deuteronômio 28:2, que diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele lista: bendito serás tu na tua cidade, bendito serás no teu campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. E até o versículo 7 ao versículo 12, o Senhor fala das bênçãos que você tem quando você ouve a voz do Senhor e quando você pratica essa voz. E saiu. Estamos tentando novamente estabelecer a comunicação. Estou aqui com falhas na minha internet. Peço desculpas a você que está acompanhando. Não sei se é a minha internet, se é a sua internet. É impressão minha ou no Instagram ela fica voltando às perguntas que eu já falei? Está tendo uma desconexão de internet mesmo, internet fraca. Tá ok? Tô te ouvindo. Sérgio, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Eliane, boa noite. Eu queria que antes, pessoal, confirmasse se estão a ouvir bem, se estão a ver bem a live, ou se está dando corte aí, não sei como é que tá a internet. Eu ouvi pouquíssimas coisas que você disse. Tá legal? Então, beleza. Vamos lá. Então, meu nome é Sérgio Dias, né? Eu sou natural de
de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil, né? Tenho 29 anos, sou casado com a Karina Xavier de Leão Dias, beijão pra ela aí. E atualmente eu moro em Portugal, já faz 3 anos que eu tô aqui e estamos aí descobrindo a vida. Sérgio, eu acredito que existem 3 passos para você receber provisão. Sim. E o primeiro passo é deixar as coisas que para trás ficam. O segundo passo é se treinar a desenvolver aquilo que Deus te diz para fazer, para que você desenvolva uma mentalidade conquistadora, para que você passe a conquistar coisas que você não conquistaria se você não se treinasse. E o terceiro passo é colher frutos a 100 por 1. Nesse primeiro passo, eu gostaria de ver. Olha, eu não ouvi a sua pergunta, faz de novo. É que eu estou com a dificuldade, toda vez que paro, eu volto a ouvir o que eu tinha falado antes. Tá, a sua internet ela tá picando, então eu não consigo perceber bem o que você tá a dizer. Mas você entendeu os 3 passos? Sim, mas qual foi a pergunta? Entendi. E qual foi a pergunta que você me fez? Eu vou fazer ainda. Ah, tá bem, A pergunta escuto. é: tudo bem, é porque tá picotando, então, quando para um pouquinho assim, eu ouço tudo que eu já falei. Aí eu paro e falo, parece que tá retrocedendo. Tá estranho, tá Baixa um diferente, pouquinho o mas eu vou me... volume, abaixa um pouquinho o volume do seu telemóvel, do seu celular. Ah, ok. Sérgio, o que você deixou para trás para você ter a vida que você tem hoje em Portugal? Ah, ok, vamos lá. Então, deixar para trás é sempre uma decisão muito difícil, né? São escolhas que você precisa, são escolhas que precisam ser feitas. Você precisa dosar bem o seu emocional, a sua razão, a sua fé, saber fazer de todas essas coisas e muito mais que isso é você estar sensível à voz de Deus, né, para que você consiga de fato deixar para trás. O que eu deixei para trás, na verdade, foi uma zona de conforto, né? Quando eu estava, tem uma canção que eu gosto muito, que a Fernanda Brum canta, né, que é aquela assim: tenho vivido tão boa vida, não o que pedi, mas também não o que sonhei. Por um momento assim, não há grande risco para mim. Eu não ando vazio a chorar, mas também no caminho sobre as águas. Então, esse ambiente de marasmo, eu precisei deixar ele para trás. E é muito difícil para algumas pessoas elas expandirem a sua zona de conforto, crescerem por estar bom no lugar onde elas estão. Elas conseguem sobreviver. Então, o que eu precisei deixar para trás foi, primeiro, a minha zona de conforto. Número 2, eu precisei deixar para trás um pensamento que me escravizava, que era o ambiente onde eu estava para um fim. Pessoal, a live dela travou, o vídeo dela travou sozinho, será? Você que entender que tem algum problema na live, você comenta, que aí eu vou
eu falar, repetir o que eu estou dizendo. Sérgio, o que foi mais difícil você deixar para trás? Oi. Sérgio, o que foi mais difícil você deixar para trás? Tá ouvindo? Tá ruim. A conexão também tá ruim porque eu tô longe do roteador. Sérgio, o que foi mais difícil você deixar para trás? Está ouvindo agora? Tô ouvindo agora. O que foi mais difícil você deixar para trás? Você consegue me ouvir bem? Consigo? Estou te ouvindo. Espera um pouquinho. Tá conseguindo ouvir agora? Sua live tá cortando muito, sua conexão tá muito ruim. Vou tentar ligar o meu roteador e desligar para ver se melhora. Pode ser? Ok. Tenta ir lá para perto do seu roteador. Espera um pouquinho.
Vocês que estão nos acompanhando, vocês deu um feedback falando se está bom o áudio, se não está. Caso a gente não consiga estabelecer essa conexão novamente, está marcando outro dia que a gente está fazendo essa live. Essa é uma live, é um bate-papo de televisão, para você que está entrando agora e para você que aguardou esse tempo que a gente estava estabelecendo nossa conexão. Agora te ouço bem, melhor. Então, vamos dar um segmento à nossa live. Eu queria que você falasse o que foi mais difícil você deixar para trás. Família, com certeza, minha família. E você queria que você estava compartilhando com o meu esposo que você é um empresário. Sim. Você pensava, quando você morava no Brasil, em ser um empresário? Então, vamos lá. Na cabeça do brasileiro, existem alguns sofismas que precisam ser desconstruídos, né? E o primeiro é que o Brasil é um país, é um submundo, é um país de terceiro mundo e que brasileiro não tem capacidade. Então, assim, quando eu cheguei aqui, esse pensamento ele tentou me nortear por algum tempo. E talvez tenha algum imigrante aqui ouvindo essa live, eles vão poder confirmar o que eu vou dizer. Quando você chega aqui, as pessoas dizem para você assim, olha, tudo que vier para você fazer, faz, não escolhe serviço, o que tiver para fazer, faça e tal. E isso acaba te desviando daquilo que você é capaz e dos seus dons, dos seus talentos, da sua capacidade de criatividade. Né? Você acaba se ocupando demais com coisas triviais e deixa aquilo que é de fato importante de lado. Isso inibe muito a sua capacidade criativa. Então, com 6 meses aqui, eu virei uma chave na minha cabeça. Quem está mais próximo de mim sabe disso. E eu decidi arriscar, porque na minha cabeça, na minha mente, a, a decisão mais difícil eu já havia tomado, que era cruzar o oceano. Né? Então, para mim, não seria difícil abrir uma empresa ou fazer os meus próprios negócios. Então, hoje, eu tenho uma empresa junto com um sócio, que é o Rafael Vieira, ele está aqui na live, aqui tá dando um ok, que é a Razer Motos, que é uma empresa uma oficina, na verdade é um aluguer de motos. Ela é uma barber shopper, tem dentro dela. E em breve, a gente está terminando de montar o cenário. A gente vai ter uma sala de podcast lá também. E temos também o estúdio da Karina Dias, que graças a Deus é algo que já ganhou forma aqui em Portugal. É algo que caminha sozinho hoje, graças a Deus. Tem outros projetos, outros negócios também, mas esses são embrionários e a gente está gerando com o tempo, mas em breve vai ser exposto para todo mundo aí. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Se estiver ouvindo bem, dá um ok aí, Tô ouvindo legal. Você deixa algo para trás e para você viver o novo tempo com Deus, você tem que ter um treinamento, né? De fazer uma coisa nova. Você deixou para trás a sua família, você está em um novo ambiente sem a sua família. Sim. Qual foi o treinamento mais difícil que você fez? Olha, aqui na Europa, você precisa
compreender cultura, você precisa compreender espaço, comportamento, e entender que tudo isso que acontece aqui já não faz parte do mundo que você vivia antes, né? Então, a tratativa do europeu é diferente, os costumes do europeu são diferentes do brasileiro. Pronto, a maneira deles viverem são totalmente diferentes da nossa. E eu tenho muitos exemplos aqui, mas eu também não quero polemizar um pouco a live. Mas eu, eu tive um treinamento aqui de 6 meses que foi quebra de paradigmas, né? E de adaptação. Por quê? Vou te dar um exemplo muito básico. Isso faz parte da minha personalidade. Eu sou alguém que, por exemplo, se alguém me fizer mal ou se alguém falar de forma grosseira comigo, eu vou deixar para lá. Eu não esquento a cabeça. E isso, na verdade, para mim aqui, foi muito ruim durante os meus 6 primeiros meses. Por quê? Porque o que para eles é normal, para mim era um insulto. O que para eles era normal, para mim era uma falta de respeito, enfim, né? A forma deles falarem. Pronto, isso começou a me fazer muito mal mesmo, né? Porque eu não respondia, eu guardava aquilo para mim e aquilo ali foi acumulando até que eu falei, cara, eu não vou aguentar esse jeito, né? Essa forma deles tratarem, deles falarem. Foi quando um amigo meu, que é português também, ele conversou comigo, falou, Sérgio, olha, você precisa entender que essa é a nossa forma, que essa é a nossa cultura, existem pessoas que são super educadas, existem pessoas que não são educadas, enfim, e você precisa, mais que tudo, colocar para fora aquilo que você sente. E isso foi para mim um treinamento, Eliane. Eu comecei a expor aquilo que estava aqui dentro, seja, por exemplo, seja algo que eu gostei, seja algo que eu não gostei, seja algo que eu queria de fato falar, ou de fato não queria falar, ou não queria participar, ou participar. Então esse foi um percurso de treinamento que eu precisei fazer, estou fazendo ainda, eu confesso. Eu ainda não estou 100% assim, treinado, mas eu já sou bem melhor que antes. Eu quero te falar que o treinamento só termina quando o Senhor nos levar. Ah, então eu tô aí, ó, tô no jogo. Porque a verdade é que a gente faz vários treinamentos de uma vez só. A gente não faz um treinamento, a gente faz vários. Né? A gente se treina a relacionar bem com o nosso cônjuge, se treina a relacionar com os filhos, se treina a relacionar com os famílias, amigos. A gente faz vários treinamentos de uma vez só. E eu vejo a vontade de Deus assim, por quê? Porque às vezes a gente acha, eu não vou dar conta de fazer isso tudo, de fazer essa mudança na minha vida. Eu penso, aí quando vê o Senhor, ele me dá um refrigério que eu consigo dar conta de todos os treinamentos. Iniciar um treinamento, aí quando eu entendo que eu já venci naquilo, eu já inicio um outro treinamento. Que a gente não pode ficar sem se treinar. E quando você falava que você estava expondo com as pessoas onde você está, o que você estava sentindo, e falando, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, você estava dando um limite para a pessoa. Você falava assim, ó, até aqui você pode fazer isso comigo. Daqui em diante eu não aceito. Ou seja, você estava se treinando a dar um limite para a pessoa não abusar do seu emocional, não abusar do seu físico. E, às vezes, eu vejo uma dificuldade nas pessoas de falar, ó, eu não gosto que você faça isso comigo, eu não gosto que você faça aquilo. Por quê? Com medo de perder a amizade. Mas, pelo contrário, você vai fortalecer a sua amizade quando você expõe aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta que as pessoas façam com você. Exato. Eu queria que você... E eu queria dizer que o treinamento não é uma coisa que você tira da sua cabeça. O treinamento ele serve para você se alinhar àquilo que Deus diz para você fazer. Você se treina para você alinhar a sua visão para a visão que Deus tem ao seu respeito.
Quero te dizer que Deus já viu um empresário em você quando você estava em Cachoeira. Só que esse empresário ele não veio para fora porque o ambiente ele não proporcionava para você uma experiência nova. Foi quando você foi para Portugal que essa experiência, essa porta, ou você abriu o seu horizonte, a sua mentalidade para você falar assim, não, eu quero algo novo para mim. Eu sei que Deus me deu capacidade para ser um empreendedor, para empreender, para fazer uma coisa nova. Eu não tenho que aceitar o que vem. Eu posso ter uma experiência nova com Deus num lugar novo que Deus me colocou para ficar. Exatamente. E eu queria que você tem algum projeto que você gostaria ou você já abraçou através desse treinamento que foi difícil para você? Sim, sim. Hoje tudo que eu faço é baseado nessas condições que eu impus para mim mesmo, que é fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu me sinto bem para fazer, é fazer as coisas de acordo com os princípios que eu acredito, isso é muito importante também, porque por muito tempo foi como você mesmo falou, por essa tentativa de agradar, ou de você querer estar bem com todo mundo, você querer agradar todo mundo, e nessa de agradar todo mundo você se desagradou, você fez aquilo que você não gostaria de fazer. Tem muita gente hoje, eu posso assim afirmar com muita clareza, tem muita gente vivendo dentro desse aprisionamento que é você viver em função dos outros e deixar de viver aquilo que você de fato veio fazer, nasceu para fazer. E cara, isso corta suas asas, isso te podem, sabe? Então, com relação aos projetos que eu tenho para o futuro, eu estou guardando aí, eu não posso ainda abrir assim de forma muito clara, não, mas eu comentei com o Rodrigo, um que, um que eu iniciei. Esse projeto ele está em andamento. O que eu posso dizer é que vai dar certo, se Deus quiser. E em breve o pessoal que está aí vendo aí vai poder desfrutar disso também. E, Sérgio, você está aí, já tem 3 anos que você está em Portugal, e eu queria que você falasse, quando você ficou esse tempo lá em Portugal, você ficou quanto tempo sem vir a Cachoeira? Eu fiquei sem vir em Cachoeiro, se eu não me engano, quase 2 anos. 2 anos. E quando você Exato. veio para Cachoeiro, sua mentalidade mudou, seu jeito de pensar mudou, tudo mudou, eu tenho certeza disso. Como que foi? Você viveu várias coisas diferentes, tudo uma coisa muito nova. Eu queria que você dissesse para quem está ao vivo como foi essa experiência de voltar para sua cidade pequenininha. Uhum. Então, quando você sai da sua terra e vai para outra terra, quando você chega nesse ambiente, você tem a sensação de não pertencimento. Eu não pertenço a esse ambiente. Por exemplo, eu cheguei em Portugal, eu sentia que eu não pertencia a esse ambiente. Então, para mim era tudo muito estranho e indiferente, enfim, né? Foi um processo de adaptação. Quando eu voltei em Cachoeiro aí, por incrível que pareça, esse mesmo sentimento ele, ele veio em mim de não pertencer mais a Cachoeiro, de não pertencer mais a, ao Brasil. Falei assim, cara, eu não me vejo mais aqui, eu não. E esse é o sentimento de 99% das pessoas que imigram. Depois que elas conseguem criar raízes no lugar onde elas estão, voltar, retroceder é surreal, é impossível de você imaginar. Então, assim, quando eu cheguei em Cachoeiro,
assistir, não entrando em questões políticas e tal, mas eu fiquei muito chateado assim por ver a degradação da cidade, por ver que muitas coisas ainda permanecem da mesma forma, que para muita gente a vida ela está resumida naquele ambiente e tal. E assim, eu percebo que para algumas pessoas eu tenho até a oportunidade de abrir os olhos, né? E falar, cara, tira essas escamas aí e vê além daquilo que você pode. Mas para outras pessoas eu percebo que eu preciso mesmo deixar, não interferir no curso dela e se houver alguma oportunidade, mas esse foi o sentimento de não pertencer mais, não pertencimento. Você falando e mostra muito claro, porque quando você faz o processo de deixar algo para trás, você não deixa algo para trás de si mesmo, você deixa porque o Espírito Santo te convence a deixar aquilo para trás. Ele fala assim: olha, isso não é bom para você, isso gera uma mágoa para você, isso gera uma dor, isso não te faz bem, então você precisa isso para trás. Então, quando você mostra, vê claramente que aquilo que você faz não é bom para você, você deixa para trás, que é o processo do arrependimento. E aí, quando você passa um tempo sem praticar, que é isso que você fez, passou um tempo sem fim, quando você vê, você fala assim: ué, será que eles não estão vendo o que eu estou vendo ou como eu estou vendo? Porque é o mesmo processo. Você deixou algo para trás, você fica sem praticar, e quando você vê alguém praticando o que você fazia, você fala assim: meu Deus, será que essa pessoa não percebe que aquilo é ruim? Exato. Ou será que a pessoa não percebe que há uma vida fora de Cachoeiro, fora do Brasil, há uma vida boa que Deus quer? Será que as pessoas não percebem que há uma vida fora da Babilônia, fora do Egito? Que há uma vida Exato. boa no deserto? Porque a palavra de Deus diz que o deserto ele vai florescer. Ou seja, o deserto não vai ficar para sempre árido. Você vai se treinar e você vai se treinar e o seu treinamento vai ficar tão bom que você não vai ver mais o deserto como um lugar seco e árido. Você vai ver o deserto florido, com vários mananciais, com várias fontes de água jorrando. Deserto é lugar de possibilidade. De grandes oportunidades. E eu queria que você falasse agora um pouco do terceiro passo, que colhe frutos a 100 por um. Eu queria que você falasse para as pessoas como você tem se preparado para essa grande colheita que Deus tem para você. E você dissesse para mim quem Deus diz que o Sérgio Dias é. Não é o que você é, não. Não é o que você é. É uma palavra que Deus falou ao seu respeito, que você fala assim: opa, é isso que eu sou, é isso que eu vou ser, porque Deus está falando que eu sou assim. Amém. Então, vamos lá. Eu vou responder as perguntas. Com relação a colher, eu já na verdade são três anos aí semeando arduamente, dia após dia. Uma das colheitas que eu tive por agora foi poder trazer uma parte da minha família para morar aqui comigo. Isso para mim foi muito importante. Minhas sobrinhas vieram para cá, enfim, pretendo no futuro não tão longe, mas breve, trazer meus pais também, poder dar uma qualidade de vida melhor para eles, enfim, essa é a minha vontade hoje. Então, estou falando dos frutos que eu já estou colhendo e eu estou me preparando para colher esses outros também. E com relação à voz, então, pessoal, lendo um livro aqui, ó, e eu cheguei numa parte muito legal dele, que o Rodrigo fala sobre as 7 vozes de Deus, né? A voz do Senhor, ela é poderosa e majestade, a voz do Senhor quebra cedros, a voz do Senhor, ela está sobre as águas, enfim. E nada melhor do que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é criativa, né? A voz de Deus cria. E eu sei que Deus um dia na eternidade, ele verbalizou o meu nome, ele me trouxe à existência, e a partir daquilo
como João 1 dá o exemplo, né? No princípio era apenas uma palavra, e essa palavra ela se faz carne, ela encarna. E eu vim ao mundo com um propósito, e toda palavra que sai da boca de Deus, tudo aquilo que ele verbaliza, ela tem propósito e ela não volta para ele vazia. E eu acredito que eu estou voltando para Deus, né? O meu destino é a minha origem, e aquilo que Deus disse ao meu respeito, que eu tenho muito claro hoje, é que eu sou um fogo para as nações. Eu sou um fogo para gerações. Existem pessoas que quando estão comigo, eu preciso falar isso, eu tento falar isso de uma forma que não soe como prepotência ou achismo ou qualquer egocentrismo, nada disso, é convicção mesmo daquilo que você faz. Eu sei que quando eu estou com pessoas, a capacidade que eu tenho de incendiá-las, de movimentá-las é grande. Isso tem tudo a ver com o meu chamado. Você já, você já recebeu alguma visão, alguma profecia, alguma palavra a respeito do seu futuro? Já sim. Você pode compartilhar uma palavra? Posso sim. Por exemplo, quando eu estava aí mesmo, né, no Espírito Santo, Cachoeiro, eu tinha palavras para esse tempo, para esse momento, e eu sei que o Portugal para mim hoje não é o fim, não é o meu destino, né? Então, eu sei que o que Deus tem para mim é algo além dessa nação, principalmente pelo fato das palavras que já foram liberadas não só para a minha vida, mas para a vida da minha esposa também, que nós iremos ainda alçar outros voos. E no que se diz respeito a isso, nós estamos falando sobre ministério mesmo, sobre o chamado. Esse tempo que eu estou vivendo hoje é um tempo onde eu mesmo pedi para Deus, eu acho que isso precisa ficar claro também para quem está ouvindo a gente, que não é pecado você trabalhar. E acho que você vai gostar de falar sobre isso agora. Não é pecado você trabalhar, não é um erro você trabalhar. Um sofisma foi criado, e esse sofisma, essa ideia, ela me atingiu e me fez muito mal, porque eu por muito tempo eu servi a Deus com uma imagem de alguém que faz tudo por mim, e eu não preciso fazer nada, eu só preciso ir à igreja, que um dia a minha senha vão gritar, eu vou ganhar 1 milhão, eu vou ganhar 2 milhões. E isso foi ensinado para mim, isso foi imprimido dentro da minha do meu inconsciente, né? E eu levei muito tempo para quebrar essas coisas, porque isso vai contra os princípios bíblicos de Deus, né? Então, esse tempo para mim é um tempo onde eu estou estruturando algumas coisas e fazendo algumas coisas que precisam ser feitas antes de viver esse tempo que Deus tem para mim. E sobre o trabalho. O trabalho é algo que as pessoas têm muito problema, conciliar trabalho, ministério. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a galera ter entendimento disso. Isso é muito importante, pessoal. Então, assim, o meu ministério com o meu esposo, a gente acredita que o trabalho que Deus nos dá é um só. Não existe aquele trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado eu trabalho secular, no domingo eu vou trabalhar para Deus. Eu não acredito nisso. Eu creio que o trabalho para Deus é um só. O Senhor, Ele nos colocou como administradores dos seus bens. Ele colocou os bens disponíveis para a gente administrar. E eu creio que Deus, ele quer que sejamos empreendedores no reino. Jesus, ele foi empreendedor no reino. Ele olhou para os discípulos e falou assim, eles são pescadores, mas eu os farei pescadores de homens. Ou seja, ele tinha um trabalho, mas o Senhor pegou aquela noção de conhecimento daquele trabalho. Não, vou trazer essa noção, esse conhecimento que eles têm para o reino. Então, eu creio que o Senhor nos chamou para empreender no reino. Essa noção de que
eu trabalho de segunda a sexta para uma coisa lá no mundo e domingo eu fico lá orando e adorando ao Senhor. Não. A minha adoração não é quando eu fico louvando na igreja o dia inteiro no domingo. A minha adoração é a minha obediência. Quando eu faço o que Deus me diz para fazer, eu estou obedecendo a Deus. Eu estou adorando. Porque adoração é uma ação. É aquilo que eu faço com as minhas palavras. Não é só cantar. Eu obedeço a Deus. É um exemplo bonito. Eu vou construir a minha casa sobre a rocha. Eu construo a minha casa em cima de uma palavra que Deus me dá, específica para o que eu tenho que fazer. Então, enquanto eu estou fazendo o que Deus me diz para fazer, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha, sobre uma palavra específica que Deus tem para mim. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Sim, sim. Eu tenho muitas coisas à minha disposição que Deus me dá. E eu sou administrador, eu administro o carro que Deus me deu, administro a casa, eu administro uma sala comercial, um canal de web. Isso é as ferramentas que Deus me dá para que eu possa cumprir o que Ele me diz para fazer. Então, eu sou administrador. Se eu não estou administrando o bem que o Senhor está me dando, o que Ele vai fazer? Ele vai tirar de mim e vai dar para aquele que administra bem. Foi o que aconteceu com aquele que guardou um talento que Deus deu. Deus foi lá e deu o talento guardado para aquela pessoa que administrou mais os talentos e fez aquele talento se multiplicar. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que tudo que você faz, 1 Pedro diz assim, que tudo que você faça, faça como para o próprio Deus. Então, todos os dias eu estou administrando o bem que o Senhor está me dando para administrar. Eu estou sendo um mordomo fiel, um servo fiel. Tem algumas pessoas que não vão entender isso, mas eu tenho uma noção de que tudo que eu faço para o reino de Deus. Não tem uma separação, isso aqui é secular, isso aqui não é. Tudo que eu faço, todas as minhas ações, é uma forma de eu semear aquilo que Deus me deu. E quanto mais eu semeio, mais eu colho. Ficou claro? Ou tem algo mais que eu possa acrescentar? Muito. E eu acho que o que você está falando é muito importante. E um ponto interessante que você disse, precisa ser falado aqui, é que a religião, esse modelo que nós temos do sistema hoje, ele, na verdade, ele cauteriza e esteriliza a produtividade do cristão. Isso aí eu falo sem medo de errar. Porque esse modelo que a gente tem, que é um modelo maçante e repetitivo, por exemplo, as pessoas elas precisam ficar indo dia após dia na igreja, injetando na sua veia uma endorfina de religiosidade, para que ela possa sustentar esse ciclo vicioso que ela tem hoje, que é um ciclo vicioso, e que esse ciclo vicioso é o principal responsável pela sua improdutividade. Por que eu estou falando isso? Porque eu me vi dentro desse sistema, né, onde eu não tinha tempo para produzir. E, cara, vou falar uma coisa muito óbvia aqui. A maioria das pessoas que estão ouvindo a gente talvez já ouviram a voz de Deus e elas não cumprem aquilo que Deus disse porque elas estão num ciclo vicioso, num ciclo de repetição. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o ciclo de repetição, ele não te leva para lugar nenhum. Ele não te tira de lugar nenhum. Então você continua fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, e você não vai ter. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu acredito muito nisso. A Bíblia diz assim que Jesus ele compara o homem prudente àquele que ouve e pratica. A Bíblia diz isso. E eu acredito que se muitas das pessoas que estão hoje dentro de um templo, dentro de uma igreja e tal, elas de fato tivessem ouvido e cumprido a palavra, ela não precisava ter ouvido 365 sermões por ano. Ela precisava de fato ter ouvido apenas um sermão e esse sermão ser responsável pela mudança de vida dela e da mudança das vidas das pessoas que estão em volta dela, né? Então,
essa repetição e esse comportamento do sistema, ele está causando infertilidade nas pessoas. E a última voz de Deus do Salmo 29, né, diz assim que a voz de Deus, ela traz vida. E existem pessoas que estão estéreis. Elas não conseguem ouvir a voz de Deus porque vivem nessa repetição. Então, elas acordam 8 horas da manhã, vão para o seu trabalho, saem às 18, se arrumam e vão para a igreja. Fazem isso de segunda a segunda, e elas não se percebem no ambiente que elas estão. Isso está matando elas, na verdade. Está tirando a vida delas. Existem pessoas com capacidades incríveis, dons incríveis, estão lá sentadas num banco, ouvindo alguém que está injetando um monte de coisa nela que não vai causar efeito nenhum. Você falando, eu esqueci de acrescentar. O que acontece? Tem uma mensagem que agora eu não vou dizer, não vou saber onde está escrito, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, tinha um pastor que falava assim, que nessa dimensão, que é a dimensão da terra, eu sou uma porta de Deus. Ou seja, tem um versículo em Salmos que diz assim: levantai as vossas cabeças, levantai, ó portas, ó vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, quando eu levanto a minha cabeça, o Senhor, através da minha vida, ele vai mudar o ambiente. Ou seja, o reino de Deus, está escrito que ele é tomado à força. A força que eu faço todos os dias, através do treinamento, para fazer aquilo que Deus diz. Ou seja, tem um exemplo muito claro dizendo que Jesus, ele não fazia o que ele queria, mas ele falava aquilo que o Pai falava para ele fazer. Então, assim como Jesus, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar aquilo que Deus diz sobre mim e eu tenho que colocar aquilo em prática. E quando eu coloco isso em prática, o reino chega na vida das pessoas. E tem algumas pessoas que dizem que assim, eu já recebi muitas mensagens de Deus, palavras proféticas. Deus não vai fazer aquilo que ele diz para você fazer. Se ele diz para você construir, se ele diz para você derrubar um altar, é você que tem que fazer, não é Deus que vai fazer isso. Por quê? Porque Deus age através de nós, através de mim, através do Sérgio. Então, eu que tenho que fazer. E, às vezes, as pessoas, como você mesmo entende, as pessoas de cidade pequena, como você viu, elas têm uma mentalidade pequena. Uma mentalidade que, sim, eu tenho que fazer aquilo que a religião me diz para fazer. Que, na verdade, não é. Sim. O arrependimento, ele vem para dizer assim, não, agora eu sou uma nova criatura. Eu faço aquilo que o meu Pai lá no céu me diz para fazer. Se o meu Pai me diz que eu tenho que sair da minha parentela e ir para onde Deus está me mostrando, eu tenho que largar e eu tenho que ir. Se Deus diz que esse emprego não é bom para mim e eu não vou acrescentar, eu só vou diminuir nesse emprego, eu tenho que sair daquele emprego e eu tenho que ir para um emprego que eu possa ser uma pessoa, uma bênção de Deus lá. Uma terra fértil. Eu tenho que ir para um lugar que Deus fala assim, não, aqui você vai florescer. Aqui você vai dar bons frutos. Aqui você vai mudar o ambiente, vai trazer o reino para esse lugar. Então, a mentalidade das pessoas, elas estão na mentalidade de escravo, dizendo assim, não, eu faço o que a religião me diz para fazer. Se a minha religião diz que eu tenho que trabalhar de segunda a sábado e só cultuar a Deus no domingo, é isso que eu tenho que fazer. Mas essa é a mentalidade da Babilônia. Nós estamos no deserto para a gente aprender que Deus falou para mim fazer isso, eu tenho que me treinar a pensar que eu estou fazendo isso. Para que o reino de Deus vá aonde ele precisa ir. Nos lugares, o reino de Deus tem que mudar o ambiente. Não é só mudar o seu jeito de falar ou mudar as suas vestes, mas tem que mudar. Aquela nuvem negra que estava naquele ambiente, ela tem que ser dissipada. O ambiente tem que ficar limpo. Então, eu vejo muito claro, porque o meu esposo, ele ministra sobre isso. Ele ministra sobre mudar, sobre a inovação,
sobre mudar a sua carreira para fazer aquilo que Deus diz. Eu não vejo nada errado você ser um empresário. Por quê? Porque você não é um empresário no mundo, você é empresário no reino de Deus. Você Exato. está fazendo aquilo que Deus está falando para você fazer. E Deus, ele vai ser tão bom para você que ele vai te afastar dessas pessoas que dizem que você está errado, que você não deve empreender. Por quê? Porque elas estão com uma mentalidade diferente da sua. Eu vejo você falando, você está com uma mentalidade renovada e fala assim, não, eu posso fazer isso. Deus me capacitou, Deus me deu criatividade para empreender, para pensar diferente, para criar um novo projeto. E eu fico muito triste que são poucas as pessoas hoje que eu posso compartilhar aquilo que Deus me diz para fazer. Porque elas não entendem. Porque elas não vão entender que a provisão não é só recursos financeiros, não é bens imóveis. A provisão é uma palavra que você precisa para você mudar a sua condição, o seu pensamento, a sua ação. Provisão é o que você precisa para você se alinhar à visão que Deus tem para você. Então, as pessoas... Existe algo. Eu estava conversando com a Lucília, na live anterior, ela falou assim, eu nunca vi uma pessoa que ministra só sobre provisão. Eu já vi uma pessoa que fala sobre provisão, fala sobre perdão, mas eu nunca vi uma pessoa que fala só sobre provisão. Por quê? Porque a provisão não é uma coisa... Deus, provisão, não é uma coisinha só. É uma coisa que envolve o seu relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus negócios, com a sua carreira. Provisão é tudo. Hoje a provisão que eu estou usando aqui é a internet. Para falar com uma pessoa que não está no mesmo país que eu. Então, eu vendo a sua vida, eu vejo como que o Senhor fez você crescer. Como que o Senhor abriu a sua mente para você pensar diferente, para falar coisas novas. E eu peço ao Senhor que o Senhor sempre te dá a oportunidade de você se aproximar de pessoas que querem mudar a mentalidade. Sair daquele mundinho pequenininho e ir para uma mentalidade que alcança um raio maior. Porque você diz que você é como uma tocha que aquece as pessoas e ajuda as pessoas a voltar para aquilo que Deus diz para elas fazer. E isso é muito bonito. E eu quero que você fale mais sobre isso, porque quanto mais você fala, mais as pessoas vão conhecer esse Sérgio. Né? Porque se você não fala, quem que vai conhecer você? Quem que vai saber o que você fala, o que você faz? Existe algo muito importante sobre isso, que nós seguimos um exemplo de Deus, do próprio Deus. A Bíblia diz assim que quando Deus encontrou, na verdade foi Deus que encontrou Moisés na sarça ali, né? A Bíblia diz assim que nesse diálogo Deus disse assim, eu ouvi, vi e por isso desci a fim de livrar o meu povo. Então foram 3 ações de Deus. Primeiro Deus ouviu, depois ele ouviu, depois ele viu e ele desceu a fim de livrar o povo dele. Nós precisamos seguir o exemplo de Deus, cara. A gente precisa ouvir porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que nós temos a capacidade de ouvir, nós começamos a visualizar, né? E então a nossa capacidade de visualização, de enxergar além daquilo que a gente imagina, vem pelo ouvir. A gente ouve aquilo que Deus diz e logo a gente visualiza aquilo que Ele quer. E a última coisa mais importante dentro dessa atitude é a ação. A Bíblia diz assim que Deus ouviu, Ele viu e desceu. Ele teve uma atitude com relação ao ambiente onde ele estava. E eu acredito que é isso que falta nas pessoas que me cercam. Elas já ouviram, elas já viram, elas já visualizaram aquilo que elas querem e tal, mas elas não conseguem agir em direção a isso. E Deus ele deixa essa atitude. Eu ouvi, vi e por isso desci. Então, são coisas que precisam te mover a uma atitude. Por isso que eu volto no meu argumento. Eu não acredito que você nasceu para viver uma chave de repetição, entendeu? Eu acredito que Deus ele tem uma palavra nova para você
Você ouve a palavra de Deus, visualiza aquilo que Deus quer que você faça e pratique aquilo que Deus quer que você faça. Eu acredito que você, nós no caso, nós vivemos em tempos, há tempos de revelação para aquilo que Deus quer fazer. Então, existem momentos que Deus ele vai te direcionar para algo, existem momentos que Deus vai te direcionar para X, e você precisa sempre estar atento a esse GPS de Deus, porque é muito fácil. Olha só o problema aqui, é muito fácil nesse ambiente de decisões, de tomadas de decisões, você ser tentado a fazer aquilo que você sabe, aquilo que você tem no seu automático. Então, e cara, é isso que na minha concepção assim bem pobre da ideia, eu acho que é isso que paralisa as pessoas, porque elas sempre são tentadas a retornar e a repetir aquilo que elas já sabiam fazer e não a se lançar na voz de Deus e se sentir desafiada a viver o dia após dia o sobrenatural, sabe? Talvez para você não, mas assim, para algumas pessoas que ouvem, isso é algo novo. Você pegar aquilo que Deus diz, visualizar e querer aquilo. As pessoas, elas querem algo novo, elas cantam isso. Só que para você fazer algo novo, você tem que fazer um outro treinamento. Você tem que parar aquele treinamento que você estava de mesmice para você fazer algo novo. Vamos acordar cedo para buscar o Senhor, para orar mais, para jejuar, para interceder. Não vou criar um outro treinamento, que é um treinamento de fazer visitação, porque eu não visito, eu não converso com as pessoas. Vou fazer um outro treinamento, que é ver uns vídeos de ministração na internet, ver umas lives que eu não ouço, ler livros que eu não gosto ou que eu não quero ouvir. Eu me lembro, você falando sobre isso tudo, da minha vida. Como foi o meu processo de mudança? Porque eu vivia sempre fazendo a mesma coisa e eu falava assim, Deus, eu não sei mais o que eu faço, porque eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero viver coisas novas com o Senhor, mas eu não consigo dar sempre o mesmo resultado. Então chegou um tempo que eu falei assim, Espírito Santo, faz em mim aquilo que eu não consigo, me ajuda a ver, abre meus olhos. E aí o Espírito Santo falou assim, você tem que se treinar, Eliane. Você tem um certo tipo de treinamento, agora você tem que iniciar um novo tipo de treinamento. O Rodrigo ele me ajuda muito, por quê? Que eu não sei conversar com as pessoas. Eu tenho uma dificuldade tremenda de conversar com as pessoas, porque eu fui treinada a não conversar. Então, eu tenho que perguntar ao Rodrigo assim, Rodrigo, como é que eu tenho que falar? Como é que eu coloco isso na frase? Como é que eu tenho que fazer isso? Rodrigo, aconteceu isso, isso. Eu não quero ser ignorante com a pessoa. Como que eu falo? Coisas simples que uma pessoa fala, mas eu não sei fazer. E hoje o Espírito Santo ele me dá uma clareza que eu tenho que ser humilde e falar assim, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Eu não... Por quê? Porque eu sou uma pessoa ignorante, né? Minha fala, eu sou uma pessoa dura. E o Rodrigo ele tem aquela leveza, aquela paciência de olhar para mim e falar assim, oh, meu amor, não é assim que faz. Então, muitas coisas na minha vida eu vejo o Rodrigo como uma ferramenta tremenda na minha vida. Por quê? Porque eu queria viver coisas novas com o Senhor, mas eu estava fazendo a mesma coisa. Eu não sabia como fazer aquilo se tornar carne na minha vida. Mas o Espírito Santo, Deus já me vê como eu serei, não como eu estou. Como eu serei. Então, as palavras proféticas que eu recebo hoje é como eu vou estar no futuro. Depois que eu fizer todas essas mudanças, todos esses treinamentos na minha vida. E você entender que a sua vida é um treinamento, fica tudo mais claro para você. Ah, não, agora eu tenho que me treinar a investir nisso, a pensar nesse projeto, a falar assim com a minha esposa, a falar assim com o meu filho. É um treinamento. As pessoas hoje, elas não querem se treinar, porque se treinar é difícil. Vou te dar um treinamento que foi muito difícil para mim. Falar de mim mesma. Por quê? O meu treinamento é falar da vida do outro, porque a vida do outro é mais importante para mim. Então, quando eu me reunia com as pessoas, eu falava do outro. Deus falou comigo, fala de você mesmo. Fala o que você está fazendo. Fala o que eu te mando você fazer. Fala o que você está se treinando a fazer. Hoje é mais fácil, por quê? Porque eu me treinei a falar de mim mesmo. Mas antes era horrível. E eu falava de mim, mas as pessoas não queriam saber de mim, queriam saber do outro.
E aí eu coloquei isso pro Senhor. Senhor, e agora? O Senhor falou assim, afasta dessas pessoas. Se aproxima só de pessoas que vão te dar um ambiente para você falar de você mesma. E foi esse processo. Eu comecei a me afastar de pessoas que me incentivam a falar da vida do outro, para me aproximar de pessoas que queiram ouvir o que eu estou fazendo de bom no reino. Então, é um processo difícil para as pessoas. As pessoas querem viver algo novo, elas querem viajar, querem ter muitos testemunhos lindos, extraordinários, maravilhosos com Deus, mas elas não querem treinar a fazer mudança na sua rotina. Olha, você está falando algo que assim me aconteceu na prática, nesse fim de semana, né? Eu e a Karina, a gente se dispôs se ela estiver vendo a live aí, talvez ela confirma. A gente se dispôs a cuidar da nossa saúde, porque a gente trabalha muito aqui. O pique da Europa é bem diferente do Brasil, assim, né? A gente trabalha muito aqui e a gente não tem tempo para se alimentar muito bem, certo? E a gente come muita porcaria aqui, muita Coca-Cola, muita coisa assim. Mas há 2 semanas atrás, a gente falou assim, pronto, vamos cuidar da nossa alimentação. E a gente saiu para caminhar aqui num parque que tem aqui perto de casa e tal. E estamos se cuidando. Aí esse fim de semana, a gente tirou para viajar. A gente foi para o norte de Portugal. Fomos para a Espanha também, chegamos ali na Espanha. E a gente foi conhecer a gente queria. Eu até postei, não acho que eu não postei essa cachoeira que a gente foi. Ela, como é que é o nome? É Sete Lagoas, alguma coisa assim. Era assim, 42 minutos de carro subindo uma serra e depois 6 quilômetros a pé para poder chegar nela. Então isso foi no domingo. Hoje é terça, né? Eu ainda tenho dores dessa caminhada, porque foi 6 para ir, 6 para voltar. Então são 12 quilômetros a pé. Foi assim, muito chão, eu e ela. E foi assim, muito bacana, porque foi algo que a gente fez sozinho. Se eu mostrasse a foto para vocês do lugar onde a gente esteve, tipo assim, não tinha ninguém em volta, não tinha uma pessoa, não tinha placa, não tinha nada, só tinha um caminho e subida. Mas depois que a gente chegou nesse lugar, igual você está falando, sobre o treinamento, a gente viu que valeu muito a pena ter feito aquilo, que foi muito prazeroso, e que hoje nós temos uma história para contar, né? Desse dia tão incrível que foi andar aí 12 quilômetros a pé e poder chegar no lugar onde a gente queria. Mas isso foi um treinamento que, querendo ou não, a gente estava já praticando há 2 semanas atrás, que era indo aqui para a rua, caminhar, indo para a academia, fazer os esportes. Talvez, se nós não estivéssemos um pouco treinado para isso, talvez nós não suportaríamos aquele processo, né? Então, fica aí a reflexão na prática, né? Do que você disse. Tem uma coisa que o Rodrigo ele fala muito, né? Para você se cuidar do outro, pastorear o outro, você tem que cuidar de você. Então, o seu físico tem que estar bom, sua saúde, seu emocional, para quê? Para você cuidar de outra pessoa. Que às vezes eu vejo muito hoje, muitos ministros pecam nisso. Eles querem cuidar do outro, mas eles não cuidam de si mesmo, não cuidam da sua saúde, não cuidam do seu emocional. E isso é um treinamento. Você treina, vai treinando um, vai treinando o outro, e quando vê, você tá fera nos treinamentos e você já venceu aquilo. As pessoas falam assim, nossa, mas por que você faz isso tão bem? Porque você se treinou e você já venceu. Você não precisa mais se treinar. Você está se treinando para outra coisa. Isso aí a gente estava falando sobre os tempos, né? E eu queria iniciar uma outra pergunta. Como você identifica uma terra fértil para semear? Pronto, a própria Bíblia diz sobre isso, né? Mas a gente contextualizando para o século XXI, a nível de pessoas, primeiro eu quero falar a nível de pessoas. Não, mas é pessoas. É pessoas? Okay. Porque você está semeando no reino, então você semeia na vida de pessoas. Perfeito. Então, a nível de pessoas são aquelas que têm coração aberto. Elas estão mais dispostas a ouvir. Elas estão mais dispostas a desconstruir. E eu consigo perceber isso nas pessoas.
né? Porque eu treino isso muito em mim. Por exemplo, quando alguém está falando comigo, ou quando eu estou diante de uma situação, eu sempre me permito estar errado, eu sempre me permito questionar-me sobre qualquer situação. E isso tem me feito crescer, que é a humildade para reconhecer que eu posso estar errado, né? Que eu posso não ter aprendido tudo. Isso é o primeiro passo e acho que essa é a primeira forma de identificar uma terra fértil. E é, em que lugar você está hoje? Em que lugar você se vê hoje? Você se vê na Babilônia, no deserto, em Canaã, no vale, na caverna? Que lugar você Na, sente que você está hoje? Na Babilônia eu não estou, não. Mas eu posso dizer que eu estou no deserto, sim. No, de- no deserto eu estou. No deserto eu estou num processo de aprendizagem muito grande aqui, conhecendo novas pessoas, conhecendo uma nova cultura, permitindo-me estar errado, que isso é muito importante, né? Não fechado ao meu próprio eu. Então eu me vejo nesse lugar hoje, assim, sabe? Porque eu tava pensando, né, quando você riu, na Babilônia eu não tô, não. O deserto é um lugar de treinamento, é um lugar que você se treina a viver uma coisa totalmente diferente do que você vivia antes. É um lugar de Sim, desconstrução. E tem muitas pessoas que eu vejo que elas estão na Babilônia, mas estão achando que estão em Canaã. A mentalidade delas estão pequenininha, uma mentalidade religiosa, uma mentalidade que se conforma com as tradições da cidade, com as tradições da família, com as tradições que a sociedade impõe, elas se conformam com tudo. Mas elas acham que não estão na Babilônia, não. Elas acham que já estão lá na Canaã. Ah, você até exato. deve conhecer esse tipo de pessoa. E Sim. vamos lá. É, em que estação você está vivendo? Te dei um roteiro e você leu lá sobre a primavera, sobre o verão, sobre o outono, sobre o inverno. E que estação você está vivendo hoje? Então, eu me vejo hoje vivendo o verão. Me vejo vivendo. Para quem está acompanhando, dá uma olhadinha sobre a definição das estações para as pessoas estarem acompanhando você. Eu não consigo sair. Se eu sair daqui, se você conseguir ler aí, é mais fácil. Porque se eu sair daqui do meu telemóvel, eu não consigo. Meu celular. Se eu sair daqui do celular, eu não consigo visualizar aqui a live. Ah, então nós estamos igual. Nós estamos Então, igual, então. Então, era só para, porque só para você que está acompanhando, a primavera é uma estação que você pega aquilo que Deus diz e você faz com prazer. Quando chega o verão, você está mais ativo, você está muito mais envolvido, você está com todo o gás para você fazer o que Deus fala para você fazer. Quando chega no outono, você quer fazer o que Deus diz, mas você ainda não está assim. Você fica esperando, eu não sei se eu faço. É mais ou menos isso, né? E quando chega no inverno, você está tão acomodado no seu espaço porque está frio, aí você fala assim, ai, não vou fazer nada. Porque está muito frio. Então, no inverno, você não tem força, você não tem gás para você fazer as coisas. Porque um pastor ele falava comigo que você tem que se treinar a fazer o que Deus diz no inverno. Que é quando o tempo está difícil para você. Porque você vai continuar fazendo na primavera, você vai continuar fazendo no verão, você vai continuar fazendo no outono e no inverno de novo você vai continuar fazendo. Então, às vezes, por que eu falei sobre estação? Porque às vezes a pessoa está numa estação que ela está desanimada, que ela está desmotivada, e ela fala assim, não, quando eu tiver melhor, aí eu faço. Mas o sim, treinamento é o seguinte, se você não consegue fazer no tempo que está difícil, com certeza você não fará no tempo que está fácil. É a mesma coisa a dieta. É o treinamento de se alimentar bem. Se você não consegue fazer quando o tempo está assim, não é um tempo de fartura, como está no tempo de escassez, quando tiver no tempo de fartura e abundância, aí é que você não vai conseguir
fazer. Que é, na verdade, é o Exatamente. treinamento. Eu chamo o treinamento do pouco. Se você treina a ser fiel no pouco, você também se treinará a ser fiel no muito. Porque tem muitas pessoas que você vê e fala assim, nossa, essa pessoa tem tantos recursos, mas ela é tão fiel ao Senhor. Porque quando ela tinha pouco, ela também se treinou a ser fiel. Exatamente. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos acompanhando como é que Deus está te podando neste tempo. Quais são as podas que Deus está fazendo na sua vida ou que Deus já fez? Eu te dei um exemplo de uma poda que é uma porta de porte, que é uma poda que Deus faz para mudar a sua estrutura ou sua maneira de pensar. E depois tem uma poda uma poda um pouquinho maior que Deus ele te tira de um ministério ou tira de um lugar e te coloca em outro lugar. E tem uma poda drástica que Deus faz na árvore para ela dar muito fruto. Porque o fruto que ela está dando não é um fruto pequenininho, para dar um fruto grande, a poda tem que ser mais drástica, que é uma grande mudança que Deus faz ou que Deus fez. Queria que você falasse um pouquinho sobre as podas de Deus na sua vida. Então, a primeira que foi assim, ela foi interna, né? Foi esse lugar que eu saí. Eu saí de um lugar de visibilidade e eu fui para um lugar do ostracismo, né? E para mim fazer o inverso, eu sei que para muita gente está querendo sair do lugar de ostracismo e ir para o lugar de visibilidade. Para mim o inverso disso foi muito importante. Eu acredito que foi Deus que fez isso comigo, porque estar nesse ambiente de visibilidade, ele é muito perigoso, porque assim como as pessoas que estão lá sentadas ouvindo, elas caem dentro de uma certa rotina, quem está lá em cima falando também, ela cai dentro de uma certa rotina, de um automático, né? E para quem está lá em cima, fica muito fácil olhar para baixo, né? E esse olhar para baixo é exatamente esse mesmo, esse olhar de superioridade e tentar ditar regras ou ditar modelos de vida para que as pessoas repitam isso. Isso foi muito perigoso e é muito perigoso. E eu acredito que Deus ele me podou nisso para que eu pudesse sentir a dor do próximo, para que eu pudesse conhecer melhor quem de fato é o meu irmão. E o meu irmão é aquele cara que levanta às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, é, pega sua marmitinha, pega muitas das vezes o transporte público e ele sai às 7 horas do trabalho, consegue estar às 7h30, 19h30 na igreja, e com uma disposição incrível e com um desejo incrível. E aquilo ali precisa ser respeitado, precisa ser olhado com mais amor e carinho, porque essas pessoas elas se dedicam muito para poder fazer o que fazem. Então essa foi uma poda muito importante. Deus me tornou mais humano dentro desse ambiente de poda. Esse foi uma poda interna que Deus me fez, eu percebo ela. Outra poda que Deus trouxe para mim também foi eu precisei abrir mão da, das atividades, eu vou dizer assim, que eu mais gostava de fazer, que era cantar, pregar, que eu fazia isso com muita frequência, aí você sabe, no Brasil. Eu diminuí isso muito aqui em Portugal, isso foi de propósito mesmo, eu ainda entendo que eu preciso desse tempo. Hoje na igreja que eu estou, que eu faço parte, eu contribuo assim, eu participo lá do Ministério de Louvor, quando precisam de alguém para pregar, eu vou lá e me disponho para pregar, enfim. Mas Deus ele me preserva nessa poda em questão de eu perceber que ainda eu não posso de fato sair e continuar fazendo o que eu estava fazendo porque eu ainda estou no processo de treinamento. E uma poda drástica para a minha vida assim que foi muito grande assim, que eu posso dizer de forma muito clara, foi estar longe das pessoas que eu mais amo, né? No caso, meus pais, né, que estão aí. Isso foi muito difícil para mim. Sérgio, o que Deus diz que você vai colher no futuro? Amém. Essa pergunta é boa.
Então, no que tange aquilo que Deus disse dentro do meu mapa ministerial, assim, por assim dizer, é que existem corações que serão incendiados. Eu viverei e experienciarei avivamentos através daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Você está sabendo que vai acontecer um avivamento no Brasil a partir de 2022? Não, tô sabendo não. Conta aí. Esse avivamento já foi profetizado pela Cindy Jacobs. Cindy Jacobs, o nome dela? Quem? Cindy Jacobs. Não conheço. Depois eu vou te mandar pedir para o Rodrigo te mandar um áudio falando sobre o grande avivamento que vai começar no Brasil, para você se Sim. preparar para esse avivamento. Desde que tem bastante tempo já que o Rodrigo está se preparando para esse avivamento. Ele descobriu, ele ouviu, e desde antes dele conversar com você, se encontrar com você, ele já está se preparando. Amém. E ele fala assim que tem umas pessoas que dizem que o Rodrigo é sonhador. E eu não vejo o Rodrigo como sonhador, não. Eu vejo o Rodrigo como um visionário. Uma pessoa à frente do seu tempo. Ele falou Eu assim também. comigo, esses dias, tempo atrás. Eliane, estou construindo a minha arca. Porque o dilúvio ele vai chegar. Lembra que o dilúvio Noé falava com as pessoas que uma grande água ia descer e ninguém acreditava? Pois Sim. é, o Rodrigo tem bastante tempo já que ele está falando com as pessoas que um grande avivamento vai começar no Brasil e as pessoas não estão acreditando. Então ele falou comigo assim, Liene, eu estou construindo a minha arca. Quando o avivamento começar e a chuva cair, o meu barco estará pronto. E eu vou entrar dentro dele, eu e a minha família. E nós vamos ir Amém. aonde o Senhor nos levar. E eu Amém. creio muito assim nessa palavra. Essa palavra ela veio muito forte. E eu estou crendo nessa palavra. Por isso que eu ministro a Amém. provisão. Amém. E eu queria que você falasse para mim, eu deixei essa pergunta para o final, porque eu creio que essa pergunta é importante. Qual é o dom que você recebeu de Deus? Ah, isso é muito importante, isso é muito legal. Então, o dom que eu tenho claro de Deus é o da palavra. E qual é a palavra que você tem? A palavra específica que só o Serginho tem e ninguém mais tem. Zacarias capítulo 2. É muito interessante esse texto. A Bíblia diz assim que o menino sai para medir Jerusalém com um cordel e um anjo aparece e diz para ele assim: "Aonde você vai, rapaz?" Ele diz assim: "Eu vou medir os muros de Jerusalém." Aí o anjo fala assim: "Olha, Jerusalém, ela não pode ser medidos com medidas humanas. Por quê? Porque os muros de Jerusalém vão ser o próprio Deus. Ele será como muralha de fogo para Jerusalém. E nela habitarão todos os homens, e a glória do Senhor estará no meio dela." Essa palavra, ela me rasga por dentro, porque eu sei que esse tempo ele virá, aonde o Senhor ele manifestará a glória dele e ele trará a unidade do corpo dele, manifestado na terra para os homens, para que se cumpra aquilo que está escrito em João 17. O fogo, ele é capaz de unir as coisas, ele tem a capacidade de amolecer ferros e ao mesmo tempo que amolece, ele tem a capacidade de unir. E a Bíblia diz isso, que a glória do Senhor estará no meio dessa cidade e ela juntará os homens. E eu vivi isso por um tempo aí, vocês sabem, que foi o que nós fizemos, o Pelo Rei, Pelo Reino, que não foi algo que foi feito por mim, ou que eu, pronto, tomei ali à frente, enfim, mas foi algo que o Senhor nos inspirou a fazer para aquele tempo, para aquele momento. Acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso e volto mais uma vez a repetir. É por isso que as pessoas
elas não progridem. É porque elas ficam sempre presas num momento, num passado, numa instância. E aquele momento, aquilo que aconteceu para aquele tempo, foi um treinamento ou foi algo de Deus para aquele momento. Essa palavra de Deus para minha vida também, que está chegando um tempo onde ele vai reunir os homens e o mundo vai crer que nós somos um com ele. Você falou, as pessoas têm dificuldade de discernir o tempo que estão vivendo. Sim, Por sim. quê? Porque elas não vivem o tempo de Deus. Como você falou, as pessoas que não ouvem a voz de Deus, não obedecem, elas não vão conseguir discernir o tempo. Um tempo de começar a construir, ou um tempo de derrubar, ou um tempo de se alegrar, ou um tempo de rir. Elas não vão conseguir discernir que tempo elas estão vivendo. Por quê? Porque elas não estão alinhadas ou treinadas à visão de Deus. Exato. E aí eu queria que o Sérgio ele passasse para as considerações finais dele. Tá bem. Se Gente, a quero live agradecer esse momento que a era gente aquilo passou que ele junto aqui. estava. Se a live era aquilo que foi proposto, que é aquilo que você pensou que ia acontecer, se aconteceu algo a mais, ou te surpreendeu, ou você não gostou de ter feito. Tá bem. Eu gostei muito, eu gosto muito de vocês, o Rodrigo e a Eliane, pessoal, para quem não conhece, são pessoas inspiradoras. Tô aqui com um livro aqui, ó, na mão, fica na minha cabeceira de cama aqui, ó. Esse livro é a história deles aí também, que agora está sendo compilado aqui. Estamos aqui em Portugal. E para mim foi bênção, para mim foi muito bacana. Espero que para os nossos ouvintes aí também. E obrigado pelo convite. Então, eu que quero agradecer a você, pedir desculpas pela internet aqui na minha casa que está fraca, porque eu estou longe do roteador, porque eu tenho um bebê pequenininho, então ele está na sala com o Rodrigo, enquanto eu estou fazendo a live. E eu quero É, agradecer a você, porque a gente reconhece você como uma terra fértil. Por isso que eu amém. estou semeando na sua vida, estou conversando com você, porque eu creio que tudo que a gente faz para o reino é uma semente que a gente faz. A gente semeia nosso tempo, nosso dom, os nossos recursos, e eu quero agradecer por você que também entendeu que eu sou uma terra fértil e as pessoas que estão acompanhando a live são terra fértil, porque você não sabe, mas você semeou o seu tempo aqui e o seu conhecimento, a sua opinião, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, né? É isso, é verdade. Obrigado E aí, eu quero pessoal. agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanharam, é, pela questão da dificuldade na internet, poucas pessoas puderam estar saindo de uma rede e ir para outra, mas essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube sobre provisão, então ela vai estar sendo assistida para muitas pessoas ainda. Ela vai chegar a lugares que Amém. eu não vou poder chegar, ou o Sérgio não vai chegar, mas o Senhor vai chegar, vai mudar o ambiente, vai mudar a mentalidade das pessoas através dessa live. Amém. E terminamos aqui a nossa live sobre provisão com o pastor e empresário Sérgio Dias. Isso aí. Obrigado, pessoal. Ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até uma próxima oportunidade. E eu creio que Deus vai nos dar bastante oportunidades para a gente conversar sobre provisão. Amém. Fica com Deus, Boa Eliane. Um noite. abraço. Boa noite. Um abraço para a Karina, né? E até uma outra oportunidade. Tá bem, um abração. Com Deus.